E aí, já parou para pensar como uma única novela conseguiu a proeza de produzir impressionantes 786 capítulos ininterruptos na nossa televisão? Pois é. Só de imaginar o tamanho da engrenagem logística, artística e corporativa para manter uma produção diária voltada para crianças e adolescentes no ar por tanto tempo, é de cair o queixo, não é verdade? E para a gente começar a entender a escala surreal desse projeto, tem um número gigantesco que ilustra bem isso: 3 milhões. Essa foi a marca absurda de álbuns musicais vendidos só até 1999. Ou seja, a gente não está falando de um programinha qualquer para entreter a criançada depois da escola. Foi uma verdadeira e avassaladora indústria de entretenimento que dominou o final dos anos 90. Então, bora mergulhar nessa história. Na nossa análise de hoje, a gente vai desvendar o negócio por trás do fenômeno Chiquititas, aquele sucesso colossal que estreou no Brasil em 1997. Hoje a ideia é deixar um pouquinho de lado a magia, as coreografias e as emoções da trama para destrinchar a enorme máquina logística, comercial e criativa que operava intensamente nos bastidores. Vamos entender como todo esse universo foi de fato orquestrado. Parte 1. O início na Argentina. O que muita gente nem desconfiava na época, mas claro, não precisar construir estúdio gerou um desafio humano sem precedentes: exportar um elenco inteiro de crianças para morar em outro país. Os números mostram bem como isso funcionava. O contrato da criançada previa um salário de R$ 1.200 por mês, o que dava uns 10 salários mínimos na época. Só que, para convencer as famílias a se mudarem de vez para a Argentina com um responsável, a emissora pagava uma ajuda de custo mensal bem robusta, de R$ 3.000. Com esse sistema, dezenas de famílias fizeram as malas para Buenos Aires e todo mundo ficava acomodado em 2 prédios inteiros, alugados com exclusividade pela emissora. Sensacional! Parte 2. A seleção do elenco. A vontade do público de fazer parte dessa máquina colossal virou um verdadeiro absurdo logístico. Lá em 1998, para a primeira fase da 3ª temporada, a produção teve a ideia de abrir testes para qualquer pessoa do Brasil sem precisar de agência. O resultado? Uma febre total. Dá uma olhada nesses números. São Paulo recebeu 15 mil crianças. O Rio de Janeiro atraiu 10 mil candidatos. E Recife juntou 6 mil sonhadores. Pensa só, 31 mil crianças e adolescentes amontoados em audições abertas. E o ponto crucial aqui é que isso gerou um verdadeiro colapso logístico. A histeria nacional foi tão, mas tão gigantesca e o fluxo de pessoas tão incontrolável que essa foi a primeira e rigorosamente a única vez que rolaram testes abertos. O descontrole nas ruas foi tamanho que a diretoria bateu o martelo. Dali para as próximas temporadas, a captação de elenco seria feita apenas através de agências fechadas de talentos. Agora, olhando para as escolhas reais na hora de montar esse elenco mirim, a gente nota uma decisão monumental que rompeu de cara com a obra original. Enquanto a versão argentina escalou um elenco formado exclusivamente por crianças brancas, a adaptação brasileira tomou um rumo totalmente diferente e muito mais progressista para a época. A direção abraçou a diversidade com força, atores negros, crianças de ascendência indígena e asiática ganharam papéis centrais. Foi uma verdadeira quebra de paradigma na televisão, refletindo de um jeito muito mais fiel a demografia gigantesca e diversa da nação que consumiu o programa. Parte 3. O fenômeno musical. Naturalmente, essa galera toda, selecionada a dedo e exportada lá para fora, não tinha só a missão de atuar. O braço musical da novela passou a ter o mesmo peso, talvez até mais, que a própria teledramaturgia diária. Quem assistia via videoclipes super produzidos, gravados tanto na Argentina quanto em lugares famosos aqui no Brasil. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. O maior mito de todos. Será que aquelas crianças que hipnotizavam o país cantavam de verdade nas gravações? Bom, vamos acabar logo com esse mistério de forma bem direta. Não, nadinha. Absolutamente nenhum ator mirim usou a própria voz nos discos. Cantores profissionais de estúdio é que gravavam todas as faixas. O negócio é que o diretor musical esbarrou num problema técnico bem sério na hora da escalação. Era muito raro encontrar talentos infantis que mandassem bem na frente das câmeras e, ao mesmo tempo, entregassem aquela afinação perfeita de estúdio. A saída? Terceirizar as vozes. O público ouvia, cantava junto e comprava os álbuns achando que eram as crianças, quando na verdade eram excelentes cantores profissionais anônimos criando essa ilusão perfeita. E quando eu digo que o público comprava, os números provam o impacto real. Só que a curva de vendas mostra uma mina de ouro que com o tempo começou a secar. O volume 1 explodiu com cerca de 1,2 milhão de cópias vendidas, rendendo um disco de platina triplo super celebrado em pleno horário nobre na TV.
O volume 2 ainda segurou super bem a onda, empurrando 800 mil unidades. Mas a inércia tem um limite, né? Quando a gente olha para os dados do volume 5, mesmo conquistando um disco de ouro super valioso com 350 mil vendas, a queda no mercado já era bem clara e inegável. Parte 4. A queda de audiência. É aqui que a realidade econômica e a concorrência começam a corroer o império montado pela emissora. E olha só, parte desse declínio tem a ver com os direitos trabalhistas básicos. Lá por 1999, as crianças já estavam trabalhando há quase 2 anos ininterruptos. Os responsáveis exigiram férias, o que forçou a rede de televisão a paralisar a produção de capítulos inéditos. Para tapar o buraco na programação em 1999 e no ano 2000, eles tiveram que apelar para novelas mexicanas importadas, tipo Luz Clarita e O Diário de Daniela. Essas pausas constantes começaram a quebrar o hábito de quem assistia todo dia, esvaziando a audiência a cada retorno. E quando a 5ª temporada finalmente foi pro ar, o cenário estava bem hostil. O golpe foi duríssimo. Nessa fase crucial, a emissora rival estava exibindo a estrondosa novela Uga Uga, que simplesmente monopolizou a atenção do país, marcando absurdos 43 pontos nos relatórios de audiência. Enquanto isso, a nossa antes inabalável produção infanto-juvenil suava a camisa para conseguir míseros 10 pontos de média. O desgaste do formato batendo de frente com uma concorrência implacável foi ficando insustentável. Resumindo a ópera, o fim não rolou por um motivo só. Foi uma verdadeira tempestade perfeita. A gente teve essa queda contínua de audiência minando a força do produto, claro, mas o golpe fatal mesmo veio da macroeconomia. Tanto o Brasil quanto a Argentina entraram em buracos financeiros gravíssimos na virada do milênio. O custo de manter 2 prédios inteiros, pagar diárias, voos constantes para lá e para cá e bancar a produção na infraestrutura portenha foi para as alturas, porque o dólar simplesmente explodiu. A emissora fez as contas, colocou na ponta do lápis e viu que a conta não fechava mais, o que culminou no cancelamento definitivo daquele acordo internacional. Parte 5. O legado da telenovela. A engrenagem parou de girar oficialmente em janeiro de 2001. Mas convenhamos, quando você vende 3 milhões de discos, o negócio transcende a telinha. A força da marca continuou moldando o mercado mesmo depois que as câmeras desligaram lá na Argentina. Antes mesmo do cancelamento oficial, alguns atores que já tinham saído da atração montaram o grupo As Crianças Mais Amadas do Brasil em 1999. E para provar que o roteiro era imortal, a emissora reviveu o sucesso num remake grandioso, feito 100% no Brasil, lá em 2013. A prova final de que a obra original resiste ao tempo é o renascimento dela agora na era digital, rendendo maratonas intermináveis no serviço de streaming gratuito Mais SBT. Para fechar nossa exploração sobre como esse império operava, fica aqui uma reflexão. Num mundo onde a nossa atenção é totalmente pulverizada pelas redes sociais e por dezenas de serviços de streaming individuais, qual será, se é que vai existir, o próximo fenômeno infantil capaz de unir 2 nações na televisão aberta de um jeito tão ousado e simbiótico? Fica aí a provocação para a gente pensar sobre a magnitude dessa indústria na época. Valeu por acompanhar essa análise e até a próxima.